direitos, né, trabalhistas, às justas aspirações, às justas reivindicações da categoria, raciocine também, pense também nessa forma de, através do associativismo, a gente fortalecer não só uma categoria, mas a relação entre as pessoas. A gente vive um momento dos mais graves, talvez, da história democrática do nosso país, e, com certeza, a solução desses problemas que vivemos, eles só não virão apenas nas macrodecisões, nas decisões milagrosas. A participação de todos será fundamental para que o nosso país encontre, né, um novo momento, uma nova página na sua história. Mas eu acredito e preservo um otimismo muito grande comigo. Eu não sou daqueles que acreditam que a gente está no fundo do poço e vai só piorar. Eu não acredito que nós sejamos vítimas da história. Eu tenho absoluta convicção que nos é reservada a condição de ser protagonista das mudanças. É justamente isso que nos é reservado. Se nós estamos tendo o privilégio de perceber, né, que a situação é crítica, é grave, é claro que nós sofremos com ela, se temos a consciência da gravidade, é porque nos é reservado a possibilidade de sermos protagonistas das mudanças. Dentro das questões ligadas aos trabalhadores do judiciário, todos eles, sem exceção, contem comigo, especialmente os trabalhadores da Justiça Federal, seja no Ministério Público Federal, seja nas diversas instâncias da Justiça. Nós estaremos muito focados com a criação dessa frente parlamentar, que, de antemão, eu digo a vocês que teve um êxito, do ponto de vista da iniciativa, fantástico. Eu, pessoalmente, colhi, né, mais de 200 assinaturas, vou complementar algumas no Senado ainda hoje, porque, embora já tenhamos o número regimental com sobra, eu estou, junto com os colegas de vocês, de associações, fazendo um trabalho para que ela não nasça apenas como uma frente que cumpriu as formalidades, mas nasça como uma iniciativa que possa trazer uma relação mais estreita entre os servidores do Judiciário e essa casa, um diálogo respeitoso, construtivo, na busca de soluções para os problemas destas categorias e, obviamente, com uma consequência muito positiva para a justiça no Brasil. E, falando nisso, nós estamos falando em fortalecer a democracia brasileira, que, na minha concepção, é o pilar essencial para reconduzir o nosso país a uma normalidade, ao desenvolvimento, a uma condição melhor. Parabéns pela iniciativa, me perdoem por uma visita rápida e até por ter aceitado falar aqui sem maiores reservas logo que cheguei, porque eu tenho um compromisso com o senador Aécio Neves agora e tenho que me deslocar para ele. Mas contem comigo, vocês sabem, o meu gabinete está à disposição de vocês, indiferente do estado de onde vem, eu sou mineiro, mas aqui nós somos todos brasileiros, todos irmãos na mesma causa por um país melhor. Muito obrigado e sucesso nesse encontro. Eu gostaria de agradecer ao deputado, como ele mesmo colocou, o sucesso já na arrecadação das assinaturas, os colegas estão empenhados e tal, mas quando a gente foi fazer o levantamento para ver como estava o nosso score, o deputado sozinho já tinha conseguido o número regimental, né? Quer dizer, se dedicando pessoalmente a essa questão. Ano passado também foi muito aguerrido, né, na defesa, né, da derrubada do veto. Então, gostaria de agradecer o empenho, deputado, né, e, né, estamos aí juntos, né, estaremos juntos trabalhando na frente parlamentar, iniciativa especialmente do nosso colega Gerardo e André Pellegrini, né, em companhia com o deputado. Muito obrigado. Muito bem, continuando os trabalhos, então, nosso próximo tópico seria dos centros de treinamento e clubes de lazer. Nós temos aqui o clube da Sejus, que é dos servidores, né, da própria associação, da STJ, que fica ali perto também, né, no setor de clubes, e o Centro de Treinamento da Justiça Federal, Centrejuf, que aí é gerido pelo próprio TRF da primeira região, né? E temos aí o Centro de Formação e Integração Sindical do Cefis, que é gerido pelo sindicato, né, pelo Sindijus. No caso aqui, a gente teria condições de pensar formas de convênios entre associações, pensar como serviriam, né, esses centros e os clubes de lazer para atividades, por exemplo, sindicais, que a gente tem o centro de formação, quando se diz formação e integração sindical,
né, ter algum tipo de palestras, né, seminários, né, e aí fica aberto para vocês alguma sugestão, né, de uso desses espaços. Vou falar um pouquinho sobre o Clube da Sejus, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei a construir o Clube da Sejus contribuindo com R$10 no meu contra-cheque. Daí vocês imaginam há quanto tempo, né, isso aconteceu. Hoje a gente tem uma estrutura razoavelmente boa no Clube da Sejus, é um clube pequeno, é um clube que demanda várias reformas e revitalizações, que a gente tem trabalhado para isso. Nós assumimos em dezembro agora a associação. Mas a gente já utiliza alguns espaços para treinamento e disponibiliza alguns espaços, inclusive, para treinamento do próprio Tribunal de Justiça, pelo Instituto Sernic-Aro, treinamento especialmente de agentes de segurança, né? A gente reserva alguns espaços para outras iniciativas particulares, de aulas, de jiu-jitsu, enfim, alguns espaços do clube são utilizados para isso. Algumas associações, a gente sabe que não tem a sede, né? Não tem uma sede, não tem um clube que esteja disponível para essas atividades. Então, a gente tem interesse, sim, em ampliar essa utilização do clube, até porque pode gerar alguma renda, né? A gente cobraria alguma coisa aí e disponibilizaria esses espaços. Lógico, a gente teria que readequar alguns desses locais, mas a gente tem a intenção, sim, de disponibilizar. Então, eu gostaria de registrar aqui, com relação à Sejus, que a gente tem essa proposição de disponibilizar espaços para treinamento, projeto também da associação, e estamos com as portas abertas aí para outras associações, sindicatos e tudo, se a gente quiser estabelecer parcerias nessa questão de treinamento e própria utilização do clube, a gente estaria aberto para isso daí. Tá? Clube da STJ. Podemos passar para o próximo ponto, então? Ok. O White quer falar sobre White quer falar? Pode falar. STJ. Bom, pessoal, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, nós também temos uma área, temos uma estrutura, né, muito bem localizada, e na beira do lago, e nós temos também interesse em dinamizar, aperfeiçoar o que lá existe, né? É importantíssimo para nós, nesse momento, estabelecermos essa parceria para que a gente possa implementar ações visando o coletivo. Isso é indiscutível. Nós também temos interesse em algumas outras ações que os outros clubes já proporcionam. Então, aí no campo de esporte, temos uma diversidade muito grande. Então, eu acho que dinamizar isso aí é fundamental. Nós disponibilizaríamos o que nós já fazemos hoje para as outras entidades, e eu gostaria de que o meu associado pudesse também fazer frente às ações que já funcionam muito bem nos outros clubes, né? Nós sabemos da diversidade de esportes, de lazer, e cada um hoje tem uma vocação. Você não consegue ter, dentro do tribunal, um grupo grande que faça esgrima. Mas, se a gente colocar no contexto geral, então nós não precisaríamos fazer uma sala de esgrima em todos os clubes, uma só, dentro do judiciário, bem montada. Nós poderíamos congregar os colegas do judiciário que gostam de esgrima a praticar o esporte em determinado clube. Então, por quê? Porque ele já tem uma vocação, ele já tem um grupo, já tem uma... Então, a gente direcionaria, né? Eu estou citando esse exemplo porque é um só, mas nós temos uma gama muito grande e que a gente pode aperfeiçoar isso aí dentro desse contexto.
fazendo com que todo mundo usufrua, né, de forma compartilhada, a um custo relativamente satisfatório. E você promovendo esse lazer, esse bem-estar, vai ao encontro do que o Costa falou, de promover essa qualidade de vida, que também é uma responsabilidade nossa, né? Muito obrigado aí pela... Eu gostaria de falar rapidamente aqui também sobre o Cefis, né? O Cefis, ele é um clube campestre, né? Projetado também inicialmente para ser um centro de estudos, que geralmente está subutilizado nessa parte, mas é um clube campestre que é voltado para os filiados do Sindijus, para as suas famílias e também para os amigos, né? A sua estrutura é uma estrutura que demanda, assim, que é necessário que se faça uma série de revitalizações nas áreas do clube, mas é um clube que possui piscinas, churrasqueiras, campo de futebol, né, restaurante, quadras, área para piquenique e também área de camping, né? Então, eu acho que é importante, nós temos aí as nossas entidades, temos o Clube do TRF, Justiça Federal, temos do STJ, temos da ACEJUS. Então, é importante, sim, que essas parcerias sejam firmadas para que todos os servidores, tanto das associações como os servidores filiados ao Sindijus, eles tenham a oportunidade de participarem de eventos e também de se fazerem presentes nesses clubes. Então, mais uma vez, conclamando, como foi, inclusive, proposta de campanha da atual chapa, que hoje é a direção do Sindijus, de que cada vez mais se procure fazer parcerias com as associações dos tribunais, para que cada vez mais todos os servidores tenham direito a ter os benefícios de que todas essas associações e o sindicato em si pode proporcionar. Podemos avançar? Só mais uma coisinha que eu gostaria de registrar. Eu estou vendo o Júlio ali, que é nosso diretor de esportes, e eu lembrei de uma coisa que aconteceu recentemente. No nosso último fim de semana, a gente fez o torneio de futebol com o troféu 10 anos de Arroxo. É uma iniciativa irreverente para a gente registrar aí essa situação nossa. Pois bem, a gente teve uma adesão pequena, né, Júlio? Poderia ter sido um grande torneio, poderia ter sido um momento de confraternização de vários servidores, né, para a gente registrar realmente essa questão nossa de uma forma mais leve. E o que a gente pode imaginar em relação a isso, especificamente no que diz respeito a campeonatos de futebol, torneios de futebol ou qualquer outro esporte, é a gente ter um envolvimento de todas as associações, né, dos servidores do judiciário em geral, e a gente promover esses momentos de confraternização, de modo a prestigiar cada evento que seja feito, seja no Clube da Sejus ou no Clube da STJ, e assim a gente aqueça a atividade do clube, né, e proporcione esse momento mesmo de confraternização, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem precisado muito na nossa categoria. Certo, né, Júlio? Ok. Deixa eu usar aqui um pouquinho da praça, só para dizer o seguinte. Adelô? Infelizmente, a Associação dos Servidores do TST não dispõe de área de lazer, mas nós desempenhamos várias atividades esportivas também, que é uma das principais das associações. Criar qualidade de vida para os associados, para os servidores de modo geral. Penso que é preciso que as associações que tenham terrenos, elas, sim, facilitem a negociação com as associações que não têm terreno, porque os valores, geralmente, eu já consultei várias associações, os valores cobrados por serviço das associações que detêm os clubes inviabiliza para as associações que não detêm os terrenos. Então, eu acho que é preciso realmente negociar, porque tanto é importante quem não tem clube participar das associações que têm clube, quanto o contrário, porque cria a possibilidade da gente ter um local de lazer para os nossos associados.
mas penso que é importante que as associações que ainda não têm essa área de lazer, que a gente se junte para exigir do governo do Distrito Federal a análise de destinação de área para esse fim. Porque, atualmente, aqui em Brasília, no Distrito Federal, só se vende terreno para outras atividades, para lazer não tem. Então, eu penso que os servidores as associações poderiam se juntar e exigir mesmo, que é uma coisa legal, institucional, que o governo destinasse uma área para que fosse feito isso. Só para dizer, a gente faz muitas atividades fora de clubes, justamente porque a gente não tem clubes, a gente tem o passeio ciclístico, a gente participa de uma Olimpíada Nacional organizada pela Justiça do Trabalho. Cada ano é em um estado diferente, esse ano vai ser em Natal, Rio Grande do Norte. O ano passado foi em Goiânia e a gente junta em torno de 1.000 servidores da Justiça do Trabalho. Então, são atividades importantes para a qualidade de vida dos servidores. Bem legal. Ok. Próximo ponto, então, seria estacionamento e transporte coletivo. Na Sejus há uma iniciativa, né, de desconto para associados sobre estacionamento perto do TJ sede e, como você sabe, tem algumas linhas, né, disponibilizadas pelo Tribunal e pelo STJ também, né, que passam pelas cidades satélites e tudo. Seria o ponto aqui discutir sobre a possibilidade das associações, né, junto com o sindicato, terem um compartilhamento de custos ou fazer algo parecido com transporte compartilhado, né? Levantar dados dos servidores e partir para uma iniciativa de compartilhamento de transporte e soluções para estacionamento. No caso do TJ, inclusive, André, as linhas de ônibus são disponibilizadas pelo próprio órgão, né? Muitos colegas fazem isso e tem, né, o benefício da tranquilidade, de não estar envolvido no trânsito, estar contribuindo para menos carros nas ruas e tal. E a Sejus, por sua vez, na sede, disponibiliza para os associados, né, ela faz a locação de um grande terreno, né, e divide aquilo ali em cotas, praticamente, a um custo baixo para cada associado. Lógico, a gente não consegue atingir todos, né, existe um critério próprio, existe uma fila, inclusive grande, né, de pretendentes, que as vagas ali são difíceis, né, mas tanto quanto a gente puder estimular o transporte coletivo, né, eu acho que isso é uma necessidade que a gente tem hoje, né, do nosso mundo, do que a gente vive, a gente sabe que a cidade não aguenta. Então, o que a gente puder fazer, além de que acaba trazendo qualidade de vida para o próprio servidor, né, e redução de custos, né. Ok. Mais alguma colocação? Com relação a esse transporte do TJDF, para abrir assim para outros tribunais, né, que a gente imaginar compartilhar esse transporte, teria que realmente fazer um levantamento, porque, pelo que eu sei, alguns ônibus andam realmente lotados aí, e os servidores cada vez mais vêm abrindo mão de utilizar o carro próprio, até por causa de despesa, realmente, né? E é o que a gente fala, né? As miudezas que vão ajudando. O transporte aqui, um desconto aqui, e assim a gente vai conseguindo sobreviver. Agora, teria que ver um levantamento mesmo com o tribunal para saber a utilização, como seria possível disponibilizar. Acho que o STJ também tem, né? E aí teria que estudar as linhas, ver o que poderia, se tem mais carros para disponibilizar. E realmente é uma solução. Pelo que eu sei, os colegas todos, por exemplo, que moram em Águas Claras, ninguém usa carro mais, né? O pessoal usa o transporte mesmo do tribunal. Ou seja, fica como sugestão, então, iniciativa junto do sindicato e as associações procederem a esse levantamento, né? De quantos servidores há em cada cidade satélite, qual a necessidade de transporte de cada um, né? Por exemplo, o Ministério Público fica perto dos tribunais superiores lá, então poderia ter um compartilhamento ali, né? Dependendo da quantidade de pessoas que vão para na mesma cidade, mesmo canto do DF. André? André? Sim. Pode falar. Costa? Não, só um exemplo dessa boa prática de compartilhamento. Nós temos hoje um convênio entre o TJ e o TRE, em que os ônibus do TJ e vans fazem esse trajeto, passam no TRE para pegar os servidores do TRE também que moram nas cidades onde há
o transporte, onde o TJDF disponibiliza transporte. Então, só para registrar que já há esse precedente, essa iniciativa, e que eu entendo e acredito que os demais tribunais, principalmente os tribunais que ficam em áreas contíguas, próximas, que procurem as associações também cobrar das administrações para que procurem trabalhar conjuntamente no sentido de fazer linhas que contemplem os tribunais próximos e que isso traga resultados positivos para a categoria, para os servidores daqueles tribunais, tendo mais linhas e dentro do momento de pico mesmo, né? Aquele momento que, às vezes, os ônibus estão muito lotados, muito cheios. Então, no momento em que você disponibiliza, os tribunais se unam e coloquem mais ônibus à disposição, às vezes isso traz um benefício muito grande. Eu queria só dar uma contribuição que a própria logística, a localização dos tribunais aqui superiores, ela proporciona isso. Cabe a nós, representantes aqui das associações, interagirmos com os nossos gestores dessas áreas, porque hoje as associações elas não fazem a gerência do transporte. Mas, no meu caso, um dos meus diretores na associação, ele é o diretor do transporte do tribunal. E, durante o período de campanha, eu recebi muita informação sobre isso. E acho que nós podemos, conjuntamente, discutir uma solução para o problema, dado a elaboração de um itinerário, né, que possa proporcionar o transporte para o associado e que possa atender ali a nossa localização, ou seja, os tribunais superiores. Eu vejo que é uma medida importante, é uma medida que nós temos condições de atender e que basta nós, a partir desse ato aqui, começarmos a trabalhar, que a gente pode, com certeza, promover uma redução desse tempo, que nós sabemos hoje a dificuldade de estacionamento, manutenção do carro, sujeitos aí a assaltos, roubos, acidente durante o percurso. Então, isso é um ganho de qualidade de vida para o servidor. Se ele tiver um transporte bom, seguro, eu tenho certeza que isso pesa no seu bolso e no seu bem-estar, para que ele possa chegar no trabalho e fazer uma prestação jurisdicional à altura. Muito obrigado. Só complementando o que o Ed falou, a gente tem visto também que naquela região ali da Praça dos Tribunais há uma dificuldade muito grande de estacionamento. Então, os colegas que são do TRF, do TRT, né, do STM, tem algumas áreas ali também no Ministério Público em que há uma dificuldade muito grande e eu acho que devemos fazer contato com essas associações e o sindicato também para cobrarmos das administrações desses tribunais que tomem providências em relação a isso, e uma delas seria esse transporte, porque garantiria aos colegas o trajeto de suas residências até esses tribunais. Temos também as varas trabalhistas, né, lá na Asa Norte, para que possam fazer esse trajeto em um transporte destinado pelos próprios tribunais de qualidade para esses servidores, e isso diminuiria muito os problemas de estacionamento que existem naquela área lá próxima ao TRF. Adelô. Deixa eu só usar aqui da palavra para dizer o seguinte. Eu estou no tribunal há 32 anos, e no começo quando eu entrei no tribunal, o TST fornecia o transporte para as cidades satélites. É claro que era muito menos funcionário do que é hoje. Mas eu penso, e não me eximindo da responsabilidade aqui de representante dos servidores do TST, que isso é uma obrigação do sindicato incluir na sua pauta de reivindicação que os tribunais, que os órgãos públicos façam o mesmo investimento que é feito, por exemplo, nos carros oficiais para carregar os ministros. Basta isso.
Basta isso, porque o TST, por exemplo, tem os ônibus que já levam do tribunal à rodoviária. Atende perfeitamente quem usa, por exemplo, o metrô. Desce do metrô, pega o ônibus do tribunal, atende a mim, que ando de ônibus também, eu uso a linha expressa, desço na rodoviária, já pego... Mas tem muitas outras pessoas que não estão perto desse serviço que o GDF fornece. Então, eu acho que, se o sindicato colocar na pauta de reivindicação o investimento no transporte alternativo, o próprio tribunal fazer, não é ajuda, seria, na verdade, os tribunais trabalharem um projeto junto, onde todos investiriam, sei lá, como era antigamente, numa frota de ônibus, por exemplo, para fazer esse trabalho entre as cidades satélites. Essa é a minha sugestão. Ok. Próximo tópico seriam escolas e cursos de especialização. Creio que a gente pode até avançar nele, porque já até falou, mas fica aí registrada, né, esse nicho, né, que é uma cooperativa de compras de material escolar, entrando, saindo, todos os pais, né, ficam às voltas aí debruçados em listas de compras, correndo atrás de descontos, e a gente tem aqui uma senhora possibilidade, né, de pegar todas as associações, juntarem e conseguir descontos maiores, né, devido à quantidade de servidores, né, associados, né, dentro das associações. Então, quanto mais oferta, né, menor o preço. Então, seria mais um tópico aí a ser levantado entre as associações, poderem conversar sobre isso e ter parcerias com editoras para compra de livros, né, escolas e cursos de especialização, idiomas, entre outros. Esse é o último tópico, né, que seriam cooperativa de construção, né. Nós temos exemplo aí que seria a Copercef, né, aqui há uma cooperativa de construção do Senado Federal, que há várias unidades aí de sucesso, grandes vendas, e creio que os servidores aqui do Ministério Público e do Poder Judiciário têm todo o respaldo, né, para conseguir gerir também uma cooperativa, juntando as necessidades, né, de todos os servidores aqui no Distrito Federal, que a gente sabe que o preço do metro quadrado aqui no Distrito Federal é bastante elevado, né, e qualquer iniciativa, né, nesse sentido seria benéfico. Aí temos o Ézio Vieira, né, que é assessor de auditores do DF, essa palavra aqui, porque ele veio trazer um exemplo de cooperativa, né, da Alfa Ville. A palavra está com você, Elza. Pessoal, bom dia a todos. Eu sou presidente da Associação da Carreira de Auditoria Tributária do DF. E, antes de mais nada, eu queria parabenizar a todos vocês, a pessoa do colega Paulo Costa e demais colegas aqui da mesa, né, pela essa iniciativa, né? Como bem disse a Adriana, a gente tem que tentar driblar a crise e esse arroxo salarial por meio de iniciativas, de parcerias, de convênios que possam minimizar as nossas despesas, né? Então, eu acho que isso aí é importantíssimo, é uma iniciativa espetacular. Vocês estão de parabéns, e eu acho que esse intercâmbio entre as associações e os sindicatos só tem a trazer benefícios para todos nós, servidores, né? Com relação à questão habitacional, eu estou aqui a convite, né, porque nós, lá na nossa associação, nós tivemos uma experiência muito interessante, né, que foi a construção de 2 edifícios lá em Águas Claras para os nossos associados, né, algo que trouxe aí um benefício aí absurdo em termos de valor de mercado, né, e mais recentemente, já em parceria com próprios associações e sindicatos do Judiciário, da Procuradoria, do Banco Central, lá da nossa Secretaria de Fazenda, né? A gente adquiriu também projeções lá no setor noroeste e estamos em fase final de construção desses edifícios, né? Também nos trouxe muitos benefícios em termos financeiros, em relação ao que se consegue no mercado, né, em termos de preço e de qualidade, né? Foi muito bom também a iniciativa. E agora, mais recente, né, alguns colegas nos procuraram
né, para viabilizarmos um projeto lá no Alphaville, né, que seria um edifício também de 20 andares, com uma estrutura de lazer também muito boa, né, e nós fizemos o estudo, né, encontramos valores bem abaixo dos valores de mercado, né, e dentro desse viés, né, o colega Eduardo, que é do Sindijus, do TRT, também, né, nos convidou para compartilhar com vocês a iniciativa e a ideia, né, e fica aqui o convite para todas as associações e sindicatos que estão aqui presentes, né, a conhecerem a iniciativa e estarem disponibilizando, né, a todos os servidores, né. Nós já estamos fazendo essa divulgação na Secretaria de Fazenda e mais algumas outras associações, né, e a gente entende que é algo muito interessante e muito bom, tanto para investir quanto para morar, né, e eu acho que só dessa forma, né, a gente compartilhando benefícios e convênios é que a gente consegue realmente conseguir um melhor preço para tudo que a gente usa e que a gente necessita no dia a dia, tá? Então, fica o convite a todos aqui. Já estive conversando com o André Borato alguma coisa, a Adriana também, né? A gente ficou de conversar mais, né? E creio eu que a iniciativa vai, né, a partir da colisão de todas as entidades, ela vai funcionar tão bem quanto funcionou lá em Águas Claras e no Noroeste, tá? Então, agradeço aqui o convite, né, e estamos à disposição para poder estar conversando com todas as diretorias das entidades, dos sindicatos e associações que estão aqui presentes. Ok? Muito obrigado a todos. Muito bem. Alguém quer encerrar essa mesa? A gente vai iniciar a próxima mesa agora. Isso só, acho que o objetivo dessa mesa era essa, de trazer essa troca, né, de experiência de sucesso entre as demandas com a autoprocura. E aí, até para exemplificar, queria que os colegas aqui na mesa colocassem, por exemplo, a gente falou da experiência com escolas, com os creches, e são muitas vezes significativas a ponto de trazer os associados, né? Mas a gente também tem procurado na Sejus, levar outros tipos de convênio, né? Prospectar outros tipos de convênio até que atenda todo mundo. Por exemplo, um convênio que seria universal seria com uma rede de farmácias, né? Muitas vezes esses tipos de convênio eles permitem, né, digamos, que se pague a associação, que se justifique por si, né? O propósito da associação ele é muito maior, né? O propósito da Sejus, por exemplo, é o congraçamento dos seus associados, organizar meios, né, de concessão desses benefícios, né?